Então acredito eu que o nosso maior problema, ele não está relacionado ao ensino. O nosso maior erro, o nosso maior problema, não é em recebermos os ensinos, mas é o que nós fazemos com esses ensinos. O que nós deveríamos fazer, ou o que deveria ser feito, ele de fato não é feito. Nós aprendemos muitas coisas, nós absorvemos muitas coisas, mas o que nos falta é a prática de tudo isso. Então, por isso que a gente sai daqui com uma boa palavra, a gente sai daqui com um bom ensinamento, com um bom entendimento, mas colocamos em prática quase nada. E esse problema que está relacionado em não colocar em prática é o que faz com que algumas coisas relacionadas à nossa vida, elas simplesmente demoram a acontecer. Elas demoram, a gente fica dando volta, igual o povo de Israel ficou dando volta no deserto até entrar em Canaã, porque faltava ali obediência, faltava realmente fazer o que estava sendo ensinado. A grande verdade é essa: nós não conseguimos praticar o que nós aprendemos, e aí nós ficamos em falta diante de Deus. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, tem uma passagem, nós vamos ler algumas, e tem uma passagem que é extremamente interessante, quando Jesus diz o seguinte: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Até aí. Esse é o nosso maior problema. Para aquela época, para aquele tempo, eles não viam o Senhor como nós vemos hoje. Porque hoje, nós vemos o Senhor quando a gente está falando com uma pessoa mais velha. A pessoa mais velha até não gosta de ser chamado de Senhor ou de Senhora, porque nota-se que essa pessoa é mais velha. Então, nós utilizamos esses termos, o termo Senhor, para uma pessoa que é mais velha. Uma pessoa que tem um certo cargo de autoridade, então nós chamamos de Senhor ou de Senhora. Nós utilizamos isso muito também nas Forças Armadas, para a gente se dirigir a uma pessoa que tem um cargo maior do que o seu, do que o nosso, da pessoa que está na patente abaixo, ela pede permissão ao Senhor. Enfim, quando isso está relacionado a Deus, não é porque ele tem um cargo mais alto, porque ele tem uma patente mais alta, não tem a ver com que ele é o nosso pai, porque usamos esses termos para o pai, mãe, avô, avó. Não tem a ver com isso. Quando eles usavam o termo Senhor, ele tinha muito mais a ver com o servo e o seu dono e o seu amo. A palavra Senhor, ela tem a ver muito mais com dono e amo, aquele que domina sobre nós. E aí quando você falava, ou então quando aquelas pessoas falavam Senhor, ele estava se dirigindo ao seu amo, estava se dirigindo ao seu dono. Então Jesus diz o seguinte: por que me chamas Senhor? Senhor. E toda vez que se falava duas vezes, era para afirmar e confirmar isso. Quando se falava em verdade vos digo, eu quero confirmar aquilo que eu estou te falando. Em verdade vos digo. E eles falavam, e Jesus falou: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Não é estranho? Porque nós utilizamos esse mesmo termo
nos dias de hoje e temos as mesmas práticas farisaicas. Nós não conseguimos fazer o que o Senhor manda. Nós não conseguimos fazer o que Deus realmente quer. Nós saímos daqui e falamos assim, olha, tudo vai mudar. Nós vamos fazer de forma diferente. Só que no dia seguinte, nós voltamos a praticar as mesmas coisas. Nós voltamos a fazer as mesmas coisas. E nós costumamos dizer, eu não tenho força para essa mudança. Eu não tenho força para poder fazer isso. Mas nós não criamos e tiramos força da onde não temos para poder fazer muitas outras coisas? Nós não tiramos forças e arrancamos forças da nossa vida para poder conquistarmos algumas coisas? Para poder estudar, para poder se preparar, para poder trabalhar? Então, por que a gente não consegue simplesmente obedecer o que Cristo tem colocado para a gente poder obedecer? Nós vamos estar falando hoje sobre um chamado à obediência, aonde inúmeras pessoas não conseguem entender o seu chamado porque não conseguem obedecer a Deus. Obrigado, Acho. Por eles não conseguir, ou por nós não conseguirmos obedecer o que Deus tem proposto, nós ficamos dando volta. Hoje à tarde, a gente estava almoçando lá na casa do pastor Márcio, junto com Eliseu, com a Silvânia. Estava eu, a Cátia, a Adriana, Tamires, Karen e Miguel, né? E nós estávamos almoçando e nós estávamos conversando algumas coisas que tem a ver com o que eu vou estar ministrando hoje. E tem muito a ver com obediência. E eu estava conversando algo extremamente sério, né, com o pastor Eliseu. E ele, né, de muito bem grado, né, ele falando, não, vamos embora, pastor, estamos juntos nisso aí. Vamos fazer essa parada aí e tal. Se o senhor for por esse lado aqui, eu também vou. E a gente percebe que muitos de nós temos dificuldade, muita dificuldade, em obedecer alguma coisa, ou obedecer a alguém, ou obedecer a Deus. Nós temos uma dificuldade tremenda. Por que nós temos essa dificuldade? Porque a gente teve essa dificuldade em casa, de obedecer os pais, de obedecer o seu próprio responsável. Talvez não era o seu pai, era o seu tio, era a sua avó, mas sempre tivemos dificuldade. Então a gente está externando isso até o dia de hoje. Então quando a gente vai falar relacionado a Deus, fica mais difícil ainda. Porque se eu não estou conseguindo seguir uma simples direção que vem de um homem, por que eu vou obedecer a quem eu não estou vendo? Por que eu obedeceria a Deus? Por que eu obedeceria a Deus se eu não o vejo? Porque está escrito? Porque simplesmente está escrito? Vê se nós não temos que entrar no campo da fé para a gente poder obedecer as coisas que estão escritas. Abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Você conhece, mas eu quero que você leia junto comigo. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que nós não obedecemos? Por que não fazemos discípulos? Talvez seja porque eu não tenha me tornado ainda um discípulo. Por que nós não saímos? E por que a gente não prega? E por que não falamos de ponta a ponta dessa terra? Por que nós não fazemos isso? Provavelmente porque somos filhos muito mais de uma rebelião do que de uma obediência. Somos rebeldes, pastor? Mateus 23, abre aí. Eu vou ler todos os versículos contigo e vou pregar. Senão você vai pensar que sou eu que estou falando, que isso é da minha carne. Mateus 23. Não, pastor, mas não é para todo mundo ir, não. Então tá bom, vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei. Ele estava falando para aqueles que eram mestres, que tinham muito conhecimento. Mestres da lei e fariseus, hipócritas. Caramba, Jesus chama todo mundo de hipócrita. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. E aí alguns de nós ainda vamos pegar essa passagem aqui e nós vamos falar assim, ó, preste atenção como é que nós vamos utilizar essa passagem. Está vendo o quanto não é importante dizimar? Porque a Bíblia está falando que a gente deve praticar a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a fé. Algumas Bíblias está escrito fé. Devemos praticar justiça, misericórdia e fé. Aí a gente chega no ponto final assim, ó. O cara não dizima, não pratica justiça, não pratica misericórdia e nem anda em fé. Somos ou não somos filhos da rebelião? Leia aí, Márcio. Condutores cegos. Eita caramba. Coais um mosquito e engolis um camelo. Condutores cegos. Está coando mosquito, mas está engolindo um camelo. Está entendendo? Aí, quando ele fala assim, ó, mas não omite aquelas. Ele está falando para você, olha, dizime. E pratique a justiça. Pratique a misericórdia. E ande por fé. Mas não. Nós preferimos, Senhor, Senhor. Tu és o meu dono, o meu amo. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu amado, Tu és o querido, Tu é o meu paizinho, Tu é o Senhor da minha alma. Tu és o rei, o general de guerra, Tu és o todo-poderoso Senhor do universo, Tu és o eterno. Mas você não obedece o seu Senhor, o seu dono e o seu amo. São versículos, gente, dentro do Novo Testamento. Eu quero ler mais esse aqui, ó. Mateus
21. Abra aí comigo, por favor. Mateus 21. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um certo homem tinha 2 filhos. E chegando-se o primeiro disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? E respondendo ele, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E chegando-se ao outro, disse-lhe, da mesma maneira, e respondendo, disse ele: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós a caminho de justiça e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois se arrependeram para crer. O que nós fazemos? Como o segundo. Sim, Senhor. E não vamos. Faça isso. Pois isso é de Deus. Isso é de Deus. E não fazemos. Hoje tudo mudou e chega no dia seguinte. Não. Não é bem assim. Sim, Senhor, essa é a rota, esse é o caminho. Uma semana depois já voltou ao mesmo estado de antes. Porque você ainda não tem o teu Senhor como seu Senhor. Só é da boca para fora. Nós só falamos, mas na hora colocamos empecilhos para tudo relacionado a Deus. Colocamos empecilhos nas coisas que têm a ver com o ID, com a obra de Deus, com o reino. Porque nós colocamos, como nós falamos hoje de manhã, os olhos nas coisas que são dessa terra. E por isso ficamos aprisionados a isso, ao conquistar, ao dinheiro, às contas a pagar. Mas não é o Senhor, pastor, que vai pagar a minha conta no final do mês. Eu sei, tu também não paga a minha. Eu sei como é que é isso. É complicado, é difícil. Mas você não tem que falar isso comigo, você tem que falar com aquele que você chama de Senhor. É com esse que você tem que conversar. Porque esse a qual você está chamando de Senhor, está falando assim, tu me chama de Senhor, mas não faz o que eu digo? A não ser que nós cumprimos pelo menos dessas três passagens que nós lemos agora. Ou pelo menos algumas coisas delas. Quando Deus fala, nós obedecemos e vamos. Ou nós falamos como o primeiro filho. Não vou. Mas se arrepende e vai. E aí ele explica, nem isso vocês fizeram. Se arrependeram. Se arrepender, ele tem a ver de tornar. Na verdade, o termo, eu já preguei isso aqui no ano passado, nós deveríamos usar fazer arrependimento. Porque nós temos que fazer o caminho de volta. Esse é o significado de arrependimento no hebraico. Fazer arrependimento. Fazer o retorno. Fazer o caminho de volta. Nós falamos que não, nos arrependemos e vamos. O nosso problema é que nós falamos sim e não fazemos.
Sim, Senhor. Mas nós não fazemos. Então, ao longo do tempo, conforme vai se passando o tempo, isso vai virando um vício na nossa vida. E você começa a aceitar a mesmice do Evangelho, a mesmice das coisas. Você vai se acostumando, vir ao culto, voltar para casa, vir ao culto e voltar para casa, e você vai se acostumando com isso. Para nós hoje, a gente não consegue vivenciar a realidade do Evangelho por causa do costume que nós criamos de vir à igreja. Simples assim. Por exemplo, hoje teve uma saída com a galera jovem. Por que muitos não poderiam ter pego, né, e saído junto para poder evangelizar? Aí se depois você vem conversar comigo, pastor, a gente precisa fazer um grupo de, tipo o Chaves, né? Fazer um grupo de evangelismo, porque a igreja está um pouco parada, mas teve evangelismo domingo. O que precisa fazer? O que precisa fazer, gente? Como é que tem que ser feito? Tu quer ver um grande movimento acontecer? Se mova. Se mova. Porque movimentos, eles acontecem a partir do Espírito Santo. Então, se cada um de nós estamos cheios dele, se mova. O que precisa fazer? O que precisa ser feito? Estamos acostumados a vir quinta e domingo, isso para quem vem quinta. E voltamos para casa. E vida que segue. Será mesmo que a gente tem que se manter dentro dessa realidade que nós criamos a respeito do Evangelho? Ou nós não deveríamos obedecer o ID e ir visitar uma casa, visitar um lar, ir nas ruas, pregar no caminho do seu serviço, do seu trabalho, se incomodar com isso? Porque retemos, cara, tudo que vem sobre a nossa vida. Porque temos dificuldade em lidar com finanças no sentido de ser generoso, de poder ofertar, de poder dizimar. Porque tudo isso, tu acha que isso é normal? Falamos isso hoje também, lá em Mateus, no capítulo 6. Tu acha mesmo que é normal? Falamos que, pela falta desse entendimento, as pessoas, elas fazem com que a candeia, né, do seu corpo, que são os olhos, seja mal. Retemos tudo, não semeamos nada. E a gente quer ver colheita. Não funciona assim, gente, tem princípios. E esses princípios, eles são muito bem estabelecidos. Não, mas a gente precisa então ajudar quem precisa. A justiça não mora em você, a misericórdia também não mora em você. Que papo é esse? Papo de Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda? Que papo é esse? Bem, eu não dizimo, mas
eu adotei aí um abrigo de idosos e eu sustento lá 3 idosos. Legal. A misericórdia e justiça. Tu faz isso? Tem sustentado um abrigo de criança? Tem sustentado um abrigo de idosos? Tem sustentado uma família? Tem tirado do seu bolso uma cesta básica, pelo menos todo mês, e levado para algum lugar? Temos feito isso? Temos arrancado de nós, pelo menos, a metade do que nós temos e entregado aos pobres? Não, pastor, é porque eu não tenho essa condição financeira. E quem está falando de condição financeira? Então, eu não dizimo, eu não oferta, não tenho justiça, não tenho misericórdia e também não ando por fé. Por que não obedecemos, cara? Que dificuldade é essa de obedecer? Que dificuldade é essa? Por que nós não nos entregamos por completo? Eu coloquei lá ontem que não tinha saída do café de moradores. Sabe por que nós não saímos do café? Porque não tinha recurso. Porque se tiver um recurso, vai aí minha esposa, filho. A gente vai pegar o carro e vai partir. Só que quando a gente consegue tirar do bolso, a gente tira. Quando dá para sair da igreja, sai da igreja. Mas ontem não, foi hoje de manhã. Eu botei ontem, né? Mas foi hoje de manhã. Mas quando não dá para fazer uma coisa ou outra, ou alguém oferta, porque vira e mexe, ofertam, mas nesse fim de semana, eu também não tinha, ninguém tinha, não foi, então não teve. Porque se a justiça tivesse em nós, se movíamos, cara. Se a misericórdia tivesse em nós, se preocuparíamos. Botaríamos de meta, olha, todo mês eu vou preparar uma cesta básica para mandar para uma família. Como diz o pastor Marcelo aqui nos seus estudos, em relação aos dízimos, tá bom, irmão, já que tu não dá para dar 10% do teu dinheiro, vai lá, compra uma cesta básica e leva para a igreja. Não fazemos isso, gente, porque nos falta misericórdia. Não somos misericordiosos. E precisamos sair daqui hoje falando com Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, porque Ele já tem, para que eu possa ser um homem misericordioso. Para que eu possa tanto andar em justiça e fazer justiça. Para que eu passe a ser um homem que oferte e dizime. Para que eu possa cumprir Mateus 28 e ensinar, fazer discípulo de todas as nações. Eu não sei você, mas eu me incomodo. Mas eu me incomodo. Qual foi o dia que vocês foram na praça? Sexta-feira? Foi na praça, foram lá fazer a dança lá na praça. E toma-lhe evangelismo através... Ué, será mesmo que não está acontecendo nada? Tudo bem, você não vai dançar, então vá lá com elas. Levanta uma plaquinha lá de 1 minuto de oração, pira o teu cabeção, abraça
2 moradores lá, mais um trabalhador que está passando, vindo, descendo da estação de trem, ora por eles, oferece ajuda. Está entendendo que a gente precisa se mover? Quer criar um movimento? Então se mova. A igreja está muito parada, as coisas precisam... Hã? De que mesmo que está falando? Nessa semana eu citei 2 dias. Como assim, gente? Você pode estar pensando assim, alguém falou alguma coisa para o pastor, ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada, sério, diante de Deus. Agora, talvez se você falou com alguém aí no meio do caminho alguma coisa, Tramontina nele. Eu gravei Tramontina. Falei, ninguém me falou nada, gente. Mas a grande verdade é essa. Senhor, Senhor, como assim? Temos dificuldade, gente. Jesus ordenou a sua igreja para que nós viéssemos guardar os seus ensinos, os seus mandamentos e pudéssemos reproduzir cada um deles. Dentro da visão de Yeshua. Mas a gente quer reproduzir o evangelho dentro da nossa visão. Bem, isso não é bem assim não, pastor. Olha só, porque essas coisas aí que o senhor está falando é mais ou menos por esse caminho aqui, porque quando a gente chega e... Muita teoria, gente. Muita teoria, pouca prática. Pouca prática. Pouquíssima. O que caracteriza um discípulo? Fazer discípulo. É isso que caracteriza um discípulo. Eu entendi o meu mestre e agora eu vou fazer a mesma coisa. Simples assim. Por que nós temos dificuldade em obedecer? Por que nós temos essa dificuldade? Por que nós criamos situações em nosso entorno, ao nosso redor, para não cumprir o que está escrito? Por que nós fazemos isso? Por que temos essas dificuldades? Não digo em todos, porque há muita generosidade dentro da igreja, mas alguns, se nós falarmos em dinheiro, se arrepia todo. Tá maluco? Por que isso? Por que tanta dificuldade? E eu caminho para o final. Temos uma obediência aparente, como o segundo filho. Nós falamos aqui, ó, eu vou, eu faço, e na hora não faz. Ou devemos falar, cara, não faço, e aí pode vir um arrependimento e você fazer. Ou você falar, faço, e ir fazer. Simples assim. Mas nós temos o costume de ser como o segundo filho. Falamos que vamos fazer, mas nós não fazemos. A igreja
dos nossos dias, ela é assim. Ela sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Não é por falta de ensinamento, não é por falta de palavra. Estamos no Brasil, tem muita palavra. Não tem restrição nenhuma. Você tem palavra de tudo quanto é jeito. Tem ministração, tem pregações dentro da igreja, tem ensino, tem estudo. Aqui na igreja você só não vai aprender se não quiser vir ao estudo domingo pela manhã. E agora nós vamos ter mais para frente seminários, entre outras coisas. Só não vai aprender se você não quiser. Mas o problema não é adquirir muito conhecimento, porque muito conhecimento sem prática, já dizia um amigo meu, apodrece, fica podre, porque não pratica. E o que é ficar podre dentro da igreja? Tu fica um murmurador, tá tudo errado, o louvor tá ruim, a pregação não foi boa, o pastor falou errado, o irmão gritou, a criança correu. Tudo para você está te importunando, porque tem muito conhecimento e pouca prática. Muito conhecimento e pouca prática. Conversando esses dias com um amigo, eu falei, tem muita doutrina, irmão. Muita doutrina, pouca prática. Muita doutrina, cara. Muito, ó, isso, aquilo, não sei o que, papai, não sei o que. E pouca prática. Pouquíssima prática. O que vai fazer com que a gente crie movimentos é a gente se mover. Tropeçamos nos princípios bíblicos. Cheio de conhecimento. Tropeça nos princípios. Cheio de conhecimento, mas não pratica. O que nós precisamos fazer para isso mudar? Lute com toda a força, cara. Alguns de nós estamos lutando para vir à igreja. Amém por isso. Alguns de nós estamos lutando para... Vem à igreja, mas está lutando para prestar atenção no culto. Amém por isso. Você está passando por uma fase. Outros de nós estamos lutando para vir quinta e domingo. Amém por isso. É fase. Outros de nós estão lutando para vir quinta, domingo e agora domingo de manhã. É outra fase. Amém por isso. Mas não é possível que tu vai ficar 10 anos nisso, 15 anos nisso. Você não está lutando mais. Se você está 10, 15 anos nisso, você não está lutando mais. Você já aceitou essa condição. Você já aceitou essa condição. O que você precisa é tomar uma postura diante de Deus e falar, Deus, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Não tem nada no mundo que é maior, nada que é maior do que Deus tem para as nossas vidas. Conversando com um amigo esses dias, ele falou assim, pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu falei, qual, cara? Ele é morrer, cara. Eu falei, é mesmo, cara? Eu quero ir para o céu, cara. Ele estava falando muito sério. Eu entendi. Ele, não, cara, não é acabar com tudo porque tá isso, não. Eu quero ir para o céu, cara. Eu falei, que loucura, né, cara? Que muito maneiro isso.
São pessoas que andam por fé. Sabe que aquilo que estão vivendo tem uma herança no final. Tem recompensa no final. Por você não ver a recompensa no final, você leva a vida do jeito que quer levar. Porque você não consegue ver a recompensa no final. Quando nós falarmos então hoje, Senhor, Senhor, que nós venhamos entender que nós estamos falando com o nosso dono. E que precisamos não apenas dizer que Ele é o Senhor, mas reconhecer que Ele é o Senhor através da obediência. Ou é ou não é. A Bíblia não é apenas aquilo que é interessante para você. Ela é completa. É por isso que ela nos vira do avesso. É por isso que ela nos vira do avesso. Ela é completa. Vamos orar? Vamos botar um louvor, Tony? Vamos ficar de pé.